Sabe aqueles momentos da vida aonde você leva golpes baixos, aonde você praticamente perde todas as coisas? Eu sei o porquê você anda passando por essa situação e a Bíblia nos deixa 6 conselhos para a gente começar a viver uma vida abundante. Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma vida abundante para você. E existem momentos na vida que nós perdemos tantas coisas, né? Existem situações que não conseguimos entender o porquê passamos isso, o porquê enfrentamos aquilo. Mas você sabe que a Bíblia já nos deixa soluções que prevê todos os nossos problemas, e nesse vídeo eu quero falar para você sobre 6 conselhos para começar a atrair as novidades de Deus para a sua vida. Olha que texto maravilhoso, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. O texto diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Primeiro conselho bíblico é: veja o bem. Olha que o texto diz: se os seus olhos enxergarem coisas boas, tudo em sua volta será bom. Então a maneira como eu percebo a vida determina o jeito como ela é. Então não se esqueça, primeiro conselho bíblico é: veja o bem. A partir de hoje eu quero te encorajar a você enxergar o bem, porque o texto diz que os nossos olhos são candeia para a nossa vida. E a maneira como eu percebo a vida determina o jeito como ela é. Então, bons olhos não é negar a minha realidade. Eu consigo enxergar toda a minha realidade. Eu não estou cego para todas as situações, para as guerras da vida, para os problemas e conflitos sociais. Não, não é isso. Eu não estou negando a minha realidade em minha volta, mas a Bíblia diz que eu preciso ter uma visão de vencedor. Então, tem coisas na vida que elas acontecem porque justamente eu não estou tendo uma visão de vencedor. Então, esse é o primeiro conselho bíblico. A partir de hoje, comece a enxergar o bem. O segundo conselho bíblico é: pense o bem. Olha o que o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O texto bíblico deixa pra gente que o que eu vejo e ouço determina a maneira como eu penso. Aquilo que influencia os meus olhos, aquilo que influencia a minha audição, ela vai determinar como eu penso, ela vai determinar o jeito como eu olho para a vida. Então, se os meus olhos só assistem desastres, gente, vocês lembram no início da pandemia? E eu deixo aqui os meus sentimentos a todas as almas que partiram, mas você vai lembrar do bombardeio de más notícias? Você se lembra daquele momento onde nós fomos colocados em um ringue de más notícias? E não é só eu que estou dizendo isso, existem muitas pessoas estudiosas no ramo da psicologia, no estudo da psicologia, que diz que naquele momento muitas pessoas entraram em um nível de estresse gigantesco por ouvir e por ver também as situações que a gente estava enfrentando. Então, se assistimos só desastres, se eu ouço só desastre, essas coisas virão sobre mim em algum momento. Então, quando eu me alimento dessas coisas, quando eu me alimento de má notícia, eu vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais me alegra é boas notícias. Falar sério, coisa legal é você ouvir boas notícias, porque boas notícias alegram o seu dia, as boas notícias influenciam a sua semana, o seu mês, e isso também traz alegria, isso traz um humor diferenciado. E o conselho bíblico é:
A partir de hoje, comece a pensar bem. Pense nas coisas do alto. O texto diz, irmãos, pense no que é verdadeiro, pense no que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente em louvor. Segundo conselho, não esqueça disso. A partir de hoje, comece a pensar o bem. Terceiro conselho bíblico é: seja forte. Seja forte. Seja forte. Eu vou repetir mais uma vez. Seja forte. Vamos olhar o texto de Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus pais. Josué agora está enfrentando uma situação desafiadora. O servo de Deus Moisés morre e agora precisa que o seu auxiliar Josué conduza o povo até a reta final, até a terra prometida. Josué, o desafio que ele estava enfrentando agora era também, mas muito além da sua capacidade. Como eu amo isso, como eu acho maravilhoso o agir de Deus, porque é no momento que eu me acho tão pequeno que o Senhor me chama para uma grande missão. Eu não sei onde você está agora, eu não sei o que você está fazendo na sua semana que diminui você, mas eu vou ser uma voz de Deus na sua vida. Não se preocupe, porque é nas situações que você se acha tão pequeno que o Senhor vai chamar você para uma missão grande, para uma tarefa gigante. Então, ser forte é não se entregar ao mal. Ser forte é você ser uma pessoa firme, consistente, robusto diante dos problemas da vida. Problemas e desafios todos nós teremos, mas uma coisa é certa: quando eu me torno forte, diante do problema me coloco como robusto, eu vou vencer. Esse é o conselho que Deus deu para Josué. Josué, seja forte. Eu sei o desafio que você vai enfrentar, mas eu estou contigo. Quarto conselho bíblico é: tenha coragem. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitado a sua força? Então, o conselho bíblico é: tenha coragem, porque no dia que eu me mostrar fraco, olha que coisa maravilhosa, o texto diz que no dia que eu me mostrar fraco, caído no dia da angústia e da dor, minha força e minha fé também se tornarão pequena. Então, seja forte, mas também tenha coragem, porque no dia que eu me mostrar fraco, significa que a minha fé ela vai murchar, ela vai diminuir. Então, eu sei o porquê você anda perdendo muitas coisas na sua vida. Problemas enormes entram na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. Mas é nesse momento que eu preciso ter coragem e eu não devo me mostrar fraco nesses dias, porque isso vai refletir na minha fé. Isso vai refletir diretamente na minha visão, como eu olho aquele problema. Então, o quarto conselho bíblico que eu deixo para você é: tenha coragem. Quinto conselho: não seja uma pessoa ansiosa. Não seja uma pessoa ansiosa. É um pouco difícil nesses dias que nós estamos, mas a Bíblia já preveu aquilo que nós passaríamos. Olha o que o texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, deixa pra gente. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é o desejo compulsivo de querer tudo rápido. O problema é que isso deixa o nosso coração abatido. Então a ansiedade é o desejo compulsivo de querer fazer tudo rápido, de desejar tudo, de querer ir na frente, de desbravar. Eu não sou contra você desbravar. No entanto, nós precisamos entender que na velocidade que executamos algumas coisas e queremos algumas coisas, isso também abate o nosso coração. O desejo de querer fazer as coisas rápidas trarão dor para o seu coração. Mas o texto diz que o coração ansioso deprime o homem. Uma pessoa ansiosa, ela se deprime. Porque fala sério, nem tudo que você deseja, nem tudo aquilo que você sonha talvez aconteça. Mas uma coisa é certa, uma palavra bondosa o anima. Ah, eu amo isso, eu quero nesse momento te animar. A palavra do homem, ela desanima, mas a palavra de Deus, ela o anima. Então, a palavra de Deus, ela nos encoraja, nos levanta, nos anima e principalmente ela nos alegra. Então, quando você estiver abatido, angustiado, desanimado,
Existe algo de Deus para você, existe uma palavra de coragem. Sabe que um dia eu enfrentei uma situação que eu não tinha praticamente ninguém ao meu lado. Era só eu e Deus e o meu quarto. É nesse momento que eu entendi que eu precisava não de pessoas para me abraçar naquele momento, apesar de ser muito bom, mas eu precisava de uma palavra de encorajamento. Eu abri no livro de Josué, onde ele enfrentou um desafio e ele tremeu. Gente, ele tremeu na base. Josué, ele ficou desanimado. Mas Deus veio com uma palavra e falou: Josué, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Vai, Josué, pode ir. E naquele dia eu entendi que a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida era a palavra de Deus no meu coração, sendo derramada no meu coração pelo Espírito Santo. Me animou, me alegrou, mas isso não é uma situação isolada. Praticamente nós vivemos isso todos os dias. O sexto e o último conselho bíblico que eu deixo para você é: nunca pare de orar. Esse é um conselho maravilhoso. Vamos ver no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 22. O texto diz que: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E eu deixo para você te encorajando: nunca pare de orar. Nunca pare de falar com Deus, nunca pare de pedir, mas também nunca feche a sua boca diante dos problemas, diante dos Golias, diante dos gigantes, porque você de boca calada você não vai vencer, mas você com a boca aberta em oração, a certeza é, você se tornará um vencedor. Então qual é a sua luta? Qual é o teu desafio? Qual é a tua dor? Peça ajuda ao Senhor em oração. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de um homem que ele perdeu tudo na vida, mas ele não perdeu uma coisa: a sua voz, o seu entendimento e o seu coração. Em oração, ele se derramou, se arrependeu diante do Senhor. E em oração ele buscou socorro. Na outra semana ele chegou até mim e ele falou: pastor, deu certo. Tudo foi restituído 10 vezes mais. É isso que eu estou falando para você. Quando faltar socorro, é nesse momento que você vai usar o que Deus deu para você, a tua voz. Então, peça tudo em nome do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, esses conselhos tenham fortalecido, te encorajado a você se tornar um grande vencedor. Eu queria te pedir algo muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e mande para mais pessoas, que eu tenho certeza que as próximas mensagens trarão um renovo para o seu coração. Até mais.